Boa tarde. Na aula de hoje a gente vai falar de áreas, tá? Com as notações, né? E também das somas de rimas. Então, essa parte de área, tá? É uma introdução que a gente vai começar a ver daqui a pouco a integral. E é meio que uma introdução do porquê a gente estuda a integral, né? Então, a gente conhece, né? A gente sabe calcular. Então, assim, algumas áreas, né? Em particular, né, áreas de polígonos. São, né, triângulo, quadrado, no geral, qualquer polígono a gente sabe dar um jeitinho ali de calcular aquela área usando algumas ferramentas de geometria que a gente já viu, né? Então, vou botar aqui como... Desculpa. Retângulos, triângulos e etc. O que vai acontecer é que vai aparecer pra gente, né, áreas de algumas regiões que não são delimitadas, né, por retas. A gente sabe que nossos polígonos são regiões, né, perdão, que são limitadas ali, né, por retas. Então, dependente de como seja, a gente consegue, por exemplo, isso aqui a gente divide, né, em dois pedaços. Aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho um triângulo. Então, eu só somar a área dos dois. O que acontece quando a gente tem áreas, né, que não são delimitadas por retas, no caso, são delimitadas por curvas. Então, como, né, calculamos áreas delimitadas por curvas. Em primeiro lugar, a gente vai reduzir isso a um caso particular, né? Não de uma área delimitada só por curvas, né? A gente poderia, por exemplo, eu quero calcular a área dessa região aqui, né? Que é toda curva. Mas vamos restringir aqui o nosso problema de área para áreas do tipo que são delimitadas por curvas apenas superiormente, né? Então, vou colocar isso aqui no meu plano cartesiano. E se eu tenho aqui, né, uma curva, vou chamar essa curva aqui de f de x, tá? Eu vou querer delimitar, desculpa, eu vou querer calcular, né, a área aqui. Vamos supor que aqui seja de A até aqui, que é o meu B, tá? Então, como é que eu faço para calcular essa área aqui? Né? Que está delimitada aqui por essa curva. Então, aqui eu tô restringindo o meu problema, né? Para quando a minha curva tá só na parte de cima da minha figura, tá? Vou chamar essa área aqui de A. E a pergunta é, como calculamos a área da região A? E esse é um problema, né, que a gente se deparou, em como calcular esse tipo de área aí.
E a gente, né, pensou, eu sei calcular áreas de retângulos. Retângulos a gente sabe que é base, né, vezes altura. Na verdade, o mais fácil da gente calcular, né, mais fácil das áreas que a gente lembra lá. Então, a gente tenta trazer esse nosso problema para problemas que a gente sabe resolver. Problemas que a gente sabe resolver são áreas de retângulos. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente pega essa região, copiar, vou colar aqui embaixo. Essa região A aqui, deixa eu apagar esse amarelo só para facilitar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproximar essa região A por retângulos, tá? Então, por exemplo, primeiro eu vou dividir aqui a minha região, a minha distância, né, AB, em 3 partes, tá? No princípio, vão ser sempre partes iguais. Então, vamos supor que aqui são 3 partes iguais, ok? E eu vou pegar aqui... Aqui, a princípio, eu vou pegar um ponto aqui da minha função, tá? Pode ser qualquer ponto aqui. Vou pegar aqui esse ponto aqui. Vou pegar sempre o mínimo desse intervalo, tá? Aqui eu vou chamar de x0. E aqui eu vou chamar... Não, vou chamar de x1. E aqui eu vou chamar de x2. Então, aqui o mínimo é mais ou menos aqui, né? Aqui o mínimo seria aqui mesmo. Então, se eu pegar, né, a área desses 3 retângulos aqui, que eu sei calcular, né? Por que eu sei calcular? Porque são retângulos. Áreas de retângulos a gente sabe calcular. Eu percebo que não é a minha área A, tá? Ainda não tá nem perto, né? Mas eu tô ali quase, né? Faltou uns pedacinhos, mas ali tá quase perto da minha área A, né? Não tá tão perto quanto eu queria, mas tá se encaminhando. E essa área aqui desses 3 pedacinhos eu sei calcular, tá? Essa área aqui é quem, né? É a soma aqui da área desses 3 retângulos. A gente sabe calcular a área de retângulos, né? Como eu disse, eu peguei esse intervalo AB e dividi em 3 pedaços iguais, tá? Então, essas partes aqui são partes iguais, que a gente chama, tá? De delta x. Então, vou chamar essa parte aqui de delta x, tá? Delta x é sempre, na verdade, xi, né? Mas, enfim, é sempre o xi menos 1, tá? Aqui no caso, x2 menos x1 menos a, que aqui eu tô supondo que são sempre iguais, tá? Eu peguei um intervalo AB e dividi em 3 partes iguais. Então, quem é aqui, né, essa área, né? Essa área aqui, que eu vou chamar de S, vai ser a área do primeiro retângulo. Aqui eu vou botar como A1, A2 e A3, tá? Então, vai ser A1 mais A2 mais A3. Quem é A1, né? Delta x vezes a altura. Quem é a altura, né? Agora é a questão. Lembrando que essa curva aqui de cima é a função f de x. E eu peguei aqui, né, o mínimo da minha função, que nesse caso aqui, o meu mínimo estava onde? Aqui até no extremo A. Então, aqui no caso, esse ponto aqui que eu peguei é o meu f de A, né? Ou seja, essa altura aqui desse A1 é f de A. Mas a base do outro retângulo também é delta x, né? Porque a gente são partes iguais. E agora a altura é esse cara aqui, que é um f de x também, né? Para algum x que tá aqui dentro, tá? Então, vou botar f de... vou botar x asterisco, x1 asterisco, tá?
que está entre x1 e x2. Mas o terceiro retângulo, a base também é ΔX. E a minha altura agora, se eu olhar, ó, é o próprio até x2, tá vendo? Aqui, ó, a altura tá nesse ponto aqui, tá? Que é o ponto do x2. Então, a minha altura, ela é sempre identificada pela minha função f, né? Que, ó, o que determina aqui essa altura, o que determina aqui essa altura, né? Então, vai ser sempre a minha função f, tá? Aqui vai ser o próprio f de x2. Isso vai depender muito, tá, gente? Então, a gente sabe, né, calcular essa área S aqui, que tá perto da minha área A, que eu queria, tá? Esse S aqui eu vou chamar melhor, né? Eu vou chamar de S3, tá? Por que S3? Simplesmente porque eu dividi o meu intervalo AB em 3 pedacinhos. Então, a gente chama de S3, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar até esse mesmo desenho aqui. Então, vou copiar aqui. Colar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou agora dividir, em vez de dividir em 3 pedacinhos, eu vou dividir em 6 pedacinhos. Novamente, tá? Todos pedacinhos de tamanhos iguais. Então, eu vou só pegar, já tinha dividido em 3, né? Basta eu dividir cada pedacinho aqui no meio. Ó. Esse não ficou muito no meio, não, mas tudo bem. Finge que tá no meio certinho. Tá? Então, agora, né, eu tenho x1, x2, x3, x4, x5, tá? Novamente, tá? Cada pedacinho desse aqui a gente chama de ΔX. E quanto mede ΔX, né? Tanto em cima quanto embaixo? Depende de quantos pedacinhos eu divido o meu intervalo AB. Eu sei que o intervalo AB mede quanto? B menos A, né? Se eu tenho um intervalo de A até B, o tamanho disso aqui é B menos A, certo? Então, cada pedacinho desse aqui vai ser B menos A dividido pela quantidade que eu dividi, né? Então, aqui em cima, por exemplo, eu peguei o meu intervalo B menos A, né? Que tem comprimento B menos A, e dividi em 3 partes. Então, o meu ΔX aqui é o quê? É o B menos A sobre 3, né? Eu dividi em 3. Já nesse caso aqui, o meu ΔX vai ser B menos A dividido por 6, porque aí eu dividi em 6 pedacinhos. Então, agora, para cada pedacinho, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar um ponto dentro do meu intervalo. Então, aqui, escolhi esse ponto aqui mesmo, já tá aqui. Deixa eu apagar essas em amarelo pra gente pintar de novo. Agora, nesse segundo aqui, né, que eu agora fiz, de um retângulo só fiz 2, né, eu vou ter que olhar para pontos aqui dentro desse intervalo de x1 até x2. Ou seja, vou pegar um ponto, pegar esse daqui. Então, vai ser aqui em cima. Aqui eu vou pegar o mesmo, posso pegar o mesmo nos dois, né, que o ponto tá bem no meiozinho aqui. Que é quase constante aqui nesse lugar, mas tudo bem. Aqui também, aqui eu já não posso pegar aqui, né? Tem que ser um ponto da minha função tá aqui em cima. Vou pegar esse daqui. Eu sempre tô tentando pegar o menor deles, sempre. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Quem é a nossa área aqui, nossa região S agora, né? É a soma de todos esses retângulos. Agora eu tenho 6 retângulos. Então, o que eu percebo? O meu S6, então, né? S6, que agora eu tenho 6 pedacinhos. Ele vai ser, se eu chamar cada um deles de A1, A2, né? Não vou chamar, não. Ele tá mais, percebe que ele tá mais perto do que o S3 da minha área que eu tô procurando inicialmente, né? Da minha área A, né?
Então, quem é o meu S6? Mesma coisa, cada pedacinho desse é um retângulo, né? Cada retângulo, a área a parte da base, né? O tamanho da base é ΔX. Lembrando agora que ΔX, tá? Vai ser B menos A sobre 6 agora. Vezes, aqui, né? O primeiro é o F de A. Mais ΔX. Vezes. O segundo aqui, tá aqui no F de X2. Mais, né? E assim por diante, tá? Não vou escrever todos. Mas é sempre o F de alguém que tá dentro do meu intervalinho, tá? Isso é a parte importante. É sempre essa parte aqui, que é o ΔX, e a minha altura é sempre F de alguém que tá dentro do meu intervalo. E como a gente pode perceber, o S6, né, tá mais perto da minha região A, da minha área A, do que o S3 estava. Eu peguei mais pedacinhos aqui agora, né? Ó, agora, como eu dividi, eita, em mais retângulos, os meus pedacinhos estão mais perto ali da minha curva. E isso vai acontecer sempre que eu for aumentando os meus retângulos. Sempre que eu fizer retângulos, né, mais fininhos, vamos dizer assim, ou seja, toda vez que o meu ΔX estiver diminuindo, né, meu ΔX diminui quando eu vou dividindo o meu intervalo AB em mais pedaços. Então, eu dividi aqui em 3, ele era um tamanho. Dividir por 6 ficou menor. Se eu dividir por 10, fica menor ainda. Então, toda vez que eu for diminuindo o tamanho do meu ΔX, né, a área que eu vou obter vai ser mais perto, tá, da área que eu quero. E a noção, então, que a gente tem, né, dessa questão de para onde está indo, né, a gente já viu que é o que? É um limite, tá? Então, a minha área A aqui, desculpa, vai ser o limite de Sn, né? Aqui eu vou botar N, porque S3 quando eu divido meu pedacinho em 3. Meu B menos A em 3, né? Meu intervalo todo por 3. S6, quando eu pego o intervalo todo, divido em 6. Sn vai ser quando eu pegar meu intervalo e dividir em N. Então, o N tá aumentando, né? Toda vez que meu N aumenta, eu tô dividindo meu intervalo em mais pedaços. Ou seja, meu ΔX está ficando pequenininho, tá? Então, o meu N vai para infinito, tá? E o meu... Desculpa, cadê aqui? Tá aqui. A minha área A vai ser exatamente esse limite. Vou botar aqui mais pra cima. A área A é o limite desse Sn, tá? Que aqui existe, tá? Essa área existe, vai existir esse limite, porque a gente vai ver depois, né, direitinho, a noção do que é uma integral, né, que é uma função integrável, uma função não integrável, que é exatamente quando esse limite existe ou não, né? Tem funções para quais o meu limite não vai, esse meu limite aqui não vai existir, tá? Então, a ideia aqui, nesse caso, vai existir, porque a minha função ela é bonitinha, tá? Ela é contínua, então a gente vai ver depois que toda função contínua é integrável, tá? Mas isso é mais pra frente. E esse limite aqui, tá? Essa área, né? A gente chama, a gente denota, vou até botar aqui, como integral de A até B de f de x, dx, tá? Ah, que dx é esse? Pra que é esse dx? Aqui, tá, gente? A gente só se preocupa em saber que esse dx é mais para identificar que a gente está derivando, ó, que a gente está integrando em relação a x, tá? O que está variando, o meu f de x. Então, é só uma noção de, tipo assim, se eu tenho um f de s dx, aí como é dx, esse meu f de s aqui é como se fosse uma constante, tá? Vamos dizer assim. Então, mas e se eu tenho f de s ds? É a mesma coisa
que f de x dx, tá? Só mudei a variável de dentro, mas mudei dentro, mudei aqui fora, não tem problema, ok? Então, essa é a parte da notação que a gente tem que ver aqui e lembrar, tá? E essa é a nossa introdução de integral, tá? Então, a nossa integral, aquela famosa integral, né, que a gente vê de a até b, de f de x, é exatamente isso, é essa área delimitada. Isso é claro, né, nesse caso aqui a minha função é uma função positiva, tá? Mas observação, vou botar aqui embaixo, observação, f é contínua, e positiva. A gente vai ver depois que quando f é negativa, tá? Aí essa integral aqui vai representar também noções de áreas, mas a gente vai ver aí que não tem sinais aí para trocar, mas mais para frente. Por enquanto, é interessante a gente só saber que a área dessa região delimitada, né, por f de x e AB, claro, né? Meu AB também está delimitando ali a minha região. Nossa, região. Vai ser exatamente o limite dessa soma, tá? Dessas somas aqui. E a gente também denota como uma integral, tá? De f de x dx. Calcular o limite dessa soma é difícil? Se a gente for calcular pela soma, não é tão fácil assim, tá? Até porque, como é uma soma, né? Às vezes a gente tem muitas regrinhas e formulinhas, né? Para somas de n termos, por exemplo. Mas para algumas funções fica inviável, né? Então, é claro que a gente vai ver maneiras mais fáceis, tá? De calcular esse limite sem precisar calcular o limite em si. É a mesma coisa da derivada, né? A gente viu que a derivada é um limite. A primeira coisa que a gente vê quando a gente vê derivada é que a derivada é aquele limite lá, né? De f de x mais h menos f de x sobre h, quando h vai para zero. Mas a gente quase nunca usa aquele limite realmente para calcular derivadas. A gente aprende nossas regrinhas para calcular derivadas sem precisar usar aquele limite, porque fica mais trabalhoso. E na integral é a mesma coisa, tá? Parece aqui que tá aparecendo um limite muito, né? Meu Deus, como eu calculo esse limite? Calma, que dificilmente, na verdade, praticamente nunca você vai calcular uma integral usando esse limite. Do mesmo jeito que você quase nunca calcula uma derivada usando o limite, tá? É a mesma ideia. A gente vai aprender maneiras de calcular integrais sem usar esse limite. Mas é importante a gente saber que essa é a ideia por trás da integral, tá? É exatamente a soma de todos esses retângulos, né? Que vão ficando cada vez mais fininhos, tá? Quando o meu n fica muito grande, quando eu divido em mais partes, né? O meu intervalo, esses retângulos vão ficando cada vez mais fininhos e isso vai fazendo a soma deles ficar mais perto da minha área, tá? E o limite disso, então, vai ser exatamente a minha área que eu tava procurando. Essa soma, tá? A gente chama de soma de Riemann. Esse SN aqui é o que a gente chama de soma. Nossa, calma aí. Então, vamos ver que funciona realmente, até com funçõezinhas que a gente já conhece. Vamos pegar aqui um exemplo. Fazer dois. Primeiro aqui. Uma função que a gente até sabe calcular a área, tá? Nem precisaria fazer a soma de Riemann, mas só porque é o mais facinho pra gente poder se adaptar. Então, se eu tenho aqui a minha função f de x igual a x, ou seja, uma reta aqui, eu vou pegar do zero, tá?
até 1 mesmo. Tá? Obviamente, a gente sabe calcular essa área, né? Porque isso aqui é um triângulo. Então, se isso é um triângulo, é claro que a gente sabe calcular. A gente sabe que a base vezes a altura sobre 2, aqui vai ser 1 vezes 1, né? Sobre 2, que vai ser meio. Mas vamos fingir que a gente não sabe. Vamos usar aqui nosso métodozinho, né, das somas de Riemann. Então, primeiro, eu tenho que saber quem é o meu SN, né? Porque como é que eu vou calcular o limite de SN se eu não sei quem é o meu SN? Então, o SN vai ser quem? Vai ser o somatório, tá? Isso aqui é a notação de somatório, para quem não conhece, tá? Como são SN, a gente sabe que são sempre N retângulos, né? Então, aqui, por exemplo, S3 eu tinha 3 retângulos. Aqui em S6 são 6 retângulos. Em SN eu vou ter N retângulos, tá? Para somar a área deles. Então, vai ser I igual a 1 até N, tá? Vão ser N retângulos. Esse I aqui, tá, gente? Eu vou até botar depois escrever. Eu vou escrever normal. Não, vou escrever assim. Igual a N. Depois eu vou desenvolver esse somatório só para vocês saberem o que significa esse somatório. Tá, aí agora cada retângulo, né? Aqui vamos supor para ir o retângulo do meio ali. Quem é o meu ΔX? Lembrando, né? A base do meu retângulo é sempre o ΔX. E o meu ΔX é sempre o quê? É o meu intervalo inteiro dividido por N. Meu intervalo inteiro aqui mede quanto? Nesse caso aqui, né? Do 0 até 1 mede 1. Então, eu tenho 1 dividido por N, tá? Então, o meu ΔX aqui é 1 sobre N. Vezes F. Aí, lembra que o meu X, o meu F de X, ele tem que estar dentro dos meus intervalos, né? Dos meus subintervalinhos ali. Então, eu vou aqui fingir que eu tenho... que eu tô dividindo, só pra gente ter uma noção de quem é o X ali. Então, eu tenho um meio aqui. Aqui perto fica 1/3, né? Aqui. Vou botar aqui 1 sobre N, tá? Então, tá. Se eu olhar, né? Quem vai ser o primeiro aqui? Eu vou pegar... Lembra que eu posso pegar qualquer valor ali dentro do meu intervalo. Então, o que eu vou fazer? Para me facilitar, eu vou pegar sempre o extremo da esquerda, ou seja, o primeiro cara do intervalo, tá? No meu primeiro intervalo, eu tenho o quê? Do 0 até 1 sobre N. Então, eu vou pegar o 0, que é o extremo da esquerda, tá? Então, aqui, só analisando, tá? Eu vou chamar aqui esses termos de XI. Então, olhando aqui quem é o XI, né? O X1, eu escolhi que dentro do primeiro intervalo aqui, do 0 até 1 sobre N, eu escolhi como sendo o 0. O 0, tá? É sempre o meu A aqui, né? Não preciso botar aqui. Enfim, quem vai ser o meu X2? Meu X2, ó, aí eu vou ter do 1 sobre N até 1 sobre N menos 1, tá? Porque depois do N vem o N menos 1, tá, gente? Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, até o N. Então, eu tô diminuindo. Então, meu X1, mas eu tô pegando o extremo à esquerda, então vai ser 1 sobre N, meu X2. O meu X3 vai ser 1 sobre N menos 1, né? São todos os extremos que eu tô pegando, tudo bem? Poderia pegar também os extremos da direita, tá? Aí ia ser quem? Meu x1 ia ser 1 sobre n, meu x2, 1 sobre n menos 1, meu x3, 1 sobre n menos 2, tá? Ia mudar um pouquinho. Até, né, o meu xn, que é o último intervalo aqui, que é esse aqui, que é 1 sobre 2, tá?
Então, só pra gente saber aqui quem é quem. No geral, se a gente faz isso, tá? Se a gente pega sempre o extremo aqui, falando, generalizando, aqui eu tenho exemplinhos bonitinhos. Mas, generalizando, se a gente pegar sempre o extremo, olha só, o meu x0, eita, é sempre o A. E aí, quem vai ser o próximo, né? Se eu começar no A, quem vai ser o próximo? Vai ser sempre A mais um ΔX, né? Olha aqui, ó. Porque quanto que eu somei aqui para chegar no x1? O ΔX. E o próximo? Eu vou somar mais um ΔX nesse A aqui. Então, vai ser A mais 2 ΔX. Então, no geral, é sempre A mais N ΔX. Tá? O meu XI aqui... Deixa eu parar aqui. Eu vou botar no geral aqui. O meu XI... A mais... Aqui, no caso, se eu botar ΔX, aí vai ficar os extremos da direita, tá? Que pode ser também, porque aí, ó, quem vai ser o x1? O x1 aqui vai ser A mais ΔX, ou seja, 0 mais 1 sobre N vai ser 1 sobre N, né? Antes era 0. Se eu quisesse o extremo da esquerda, eu teria que botar A mais... Perdão, aqui é I ΔX, tá? Se eu quisesse o extremo da esquerda, o meu xi teria que ser A mais I menos 1 ΔX, tá? Porque aí quem seria o meu x1? X1 seria A mais 1 menos 1 ia dar 0, então ia ser só o meu A mesmo, tudo bem? Vamos usar esse daqui, que fica mais fácil da gente calcular, tá? Então, só lembrando, meu xi é sempre o A, porque eu começo no A, e eu vou sempre somando ΔX. Isso porque eu tô pegando o xi como sendo sempre um dos extremos ali do meu intervalinho, tá? Então, aqui, né? Quem vai ser esse aqui? Esse aqui é o somatório de 1 sobre N. E vai de 1 até N, né? De F, quem é meu xi? Meu xi é A, só que meu A é 0. Então, 0 mais... O meu ΔX é 1 perdão, I sobre ΔX. Então, quem é meu ΔX? 1 sobre N. Então, aqui, 1 sobre N. Vou botar aqui direto sobre N. Certo? Então, eu tenho aqui somatório sobre N. Lembrando, quem é a minha função f? Minha função f é a função identidade, então f de I sobre n é I sobre n. Então, aqui I sobre n. Tá? O que eu posso fazer aqui? Isso aqui é a mesma coisa que somatório até n igual a 1 de 1 sobre n ao quadrado, né? Perdão, 1 não, I. Meu n ao quadrado, meu i aqui, né? O meu somatório, o que tá variando é o i. Então, o n tá fixo, tá, gente? O meu Sn, eu tô supondo que o meu n tá fixo. O n não tá mudando. O que tá mudando aqui é o i. O que seria esse somatório aqui, então? Se eu fosse colocar ele estendido, né? Para i igual a 1, ia ser 1 sobre n ao quadrado, mais para i igual a 2, 2 sobre n ao quadrado, mais para i igual a 3, 3 sobre n ao quadrado, né? Até para i igual a n, n sobre n ao quadrado, tá? Isso é exatamente o que significa esse somatório aqui. O i começa no 1, tá? Então,
eu faço para i igual a 1, para i igual a 2, até o n, tá? É isso, embaixo a gente sempre coloca onde vai começar o nosso somatório, né? O que tá variando é aqui a incógnita, que é o i, que vai variar no nosso somatório. Vai terminar quando o i for igual a n, tá? Essa é a definição aqui, a notação de somatório. Vê que como o que tava variando é o i, né? O n ao quadrado tá sempre se repetindo, né? 1 sobre n ao quadrado, 2 sobre n ao quadrado, 3 sobre n ao quadrado, tá sempre aparecendo aqui. Como é uma soma, o que a gente pode fazer, né? Colocar em evidência, lembram disso? Então, a gente podia até fazer isso antes, tá? E aí vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais, né? Até o n, certo? Coloquei 1 sobre n ao quadrado em evidência, tá? Isso daqui, eu não sei se vocês lembram lá do ensino médio, que a gente vê lá as PAs, é a soma de n termos, né, que a gente sabe fazer. Como é que faz isso? É o primeiro termo, n vezes o primeiro termo mais o último termo sobre 2. Lembram disso? Isso aqui é a formulinha, tá? A formulinha lá da PA. Mas que nem sempre a gente lembra e tá tudo bem. Por isso que eu falo que resolver por esse limite não é tão simples. Então, aqui, como a gente já sabe, a gente pode substituir aqui, né? Vai ser n vezes primeiro termo mais último termo, n mais 1, sobre 2. Tá certo. Então, esse aqui é o nosso SN. Dá um pouco de trabalho, né, calcular SN. Por isso que a gente não calcula integrais dessa maneira, tá? Agora eu tenho que calcular. Eu acabei não, tá? Esse aqui é o SN. A minha área é o limite disso. Então, eu tenho que olhar o limite. Deixa eu botar assim. Limite de SN quando n vai para infinito. Fazendo aqui a distributiva, tá? Quem é esse n? É n ao quadrado mais n, né? E embaixo eu tenho 2 vezes n ao quadrado. Quando n vai para infinito. A gente sabe calcular esse limite, né? Finge que o n é x, tá, gente? Já aprendemos a calcular esse limite com x, não tem problema. Finge que o n é x. Como é que a gente calcula? Posso usar o pital aqui, né? Porque em cima tá indo para infinito, embaixo tá indo para infinito. Ou, como são polinômios, né? Em cima eu tenho um polinômio, embaixo tem um polinômio. Eu posso simplesmente olhar para os coeficientes. Como os polinômios são de graus iguais, né? Porque lembra que se o grau de cima é maior, então tá indo para infinito. Se o grau de baixo é maior, então tá indo para zero. Quando os graus dos polinômios são iguais, é só olhar para os coeficientes do maior, do termo ali com maior índice, né, com maior expoente, ou seja, o n ao quadrado. Os coeficientes é 1 em cima e 2 embaixo. Então, exatamente o que a gente já sabia, né? Já sabia que essa área aqui era 1/2. A gente consegue ver aí, ó, que dá certo esse método de pegar, né, vários quadradinhos ali. Perdão, quadradinhos não, retângulos, né, que não são quadrados. Vários retângulozinhos ali e calcular o limite quando quando esses retângulos estão ficando cada vez mais fininhos, tá? A ideia é essa. Vamos ver um então agora que não seja um que a gente já saiba fazer, né? Seja um pouquinho mais bem parecido. Mas um pouquinho diferente. A função agora é x ao quadrado. Então, antes a minha função era a função x, né? Meus limites continuam sendo, né, de 0 até 1. Quando eu digo limite, tá? São os limites aqui, os extremos do meu intervalo. E eu quero, então, agora procurar essa área aqui, delimitada aqui por essa função, né? Essa aqui eu não sei fazer usando áreas de polígonos, né? Porque não tenho aqui uma região delimitada por
retas. Uma delas aqui é uma curva. Então, essa aqui eu vou ter que fazer realmente usando nossas somas de Riemann lá. Então, novamente, quem é o meu SN? Para poder calcular o limite dele, eu tenho que saber quem é ele, né? Somatório de todos os meus retângulos, né? Cada retângulo, a base mede ΔX. A altura f de xi, esse xi pode ser qualquer cara ali dentro dos meus intervalinhos menores. Então, por facilidade, vou pegar os extremos da direita, porque aí vai ser sempre essa formulinha aqui para xi, a gente já viu o porquê, né? Poderia pegar outros sem ser os extremos da direita? Poderia pegar os extremos da esquerda, como a gente viu, poderia pegar alguém do meio, tá? Não teria problema. Mas a gente pega os extremos, tá? Porque é mais fácil da gente calcular, porque a gente sempre sabe normalmente quem são os extremos dos nossos intervalos. Então, substituindo aqui, né? Quem vai ser isso aqui? ΔX a gente sabe que é B menos A, que nesse caso aqui é 1, né? Sobre N. F, quem é meu XI? Meu XI vai ser A, que é 0. Né? O meu A aqui é 0. Mais e ΔX, que eu sei que é 1 sobre N também. Ou seja, aqui eu vou ter somatório de 1 sobre N. O que tá variando aqui normalmente é o I, tá? Do I até N. Aqui eu tenho, então, F de I sobre N, né? I vezes 1 sobre N é I sobre N. Quem é a minha F? X quadrado. Então, F de I sobre N vai ser I ao quadrado sobre N ao quadrado, tá? Por quê? Só elevar tudo ao quadrado, tá? Mesma coisa que a gente fez antes, né? O N aqui, o meu I, o N não depende do I aqui, né? O meu N tá fixo, tá? O meu N é como se estivesse fixo, eu sei quem é N. Então, o que tá variando aqui é o I. O I que vai ser igual a 1, 2, 3, 4. O N não, o N é N. Então, esse N ao quadrado aqui, esse N daqui, né? Como é fixo, eu posso colocar em evidência. Toda vez que a gente tem um somatório, a gente coloca... se tem alguém multiplicando todos os termos, a gente pode colocar ele em evidência. Esse 1 sobre N aqui, nesse caso esse 1 sobre N é o cubo, tá multiplicando todos os termos, né, da minha soma. Então, eu posso colocar ele em evidência, eu vou colocar ele para fora do somatório, tá? Porque N é o cubo, é esse N aqui e esse N quadrado aqui, ficou N é o cubo. Então, para quem não lembra dessas propriedades de somatório, tá? É interessante. E aqui ficou I ao quadrado. Então, né, como é que a gente vai saber agora essa formulinha aqui para o somatório de I ao quadrado? O que é isso aqui? É 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, é 1 mais 4 mais 9. O próximo é 16, depois 25 e assim por diante, né? São os quadrados dos inteiros até o N, tá? E a gente também tem uma formulinha para calcular os N primeiros termos dessa sequência. Que agora não é uma PA, né? Mas a gente mesmo assim consegue calcular. Tem uma formulinha para isso. Eu vou até fazer aqui desenvolvido. Esse aqui, então, é 1 sobre N ao cubo. Aqui é o quê? É 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Até o N ao quadrado. Esses termos, né? A soma desses termos... Aqui, eu repeti o N ao cubo. Vai ser N vezes N mais 1 vezes N vezes 2N mais 1, perdão. Tudo isso sobre 6. Então, essa é uma formulinha, tá? Como eu disse, não é uma formulinha que a gente lembra, que a gente tem na cabeça. Então, por isso que esse método de calcular a integral pela soma não é viável, tá?
A gente tá fazendo aqui só pra gente se familiarizar mesmo com a notação, mas é claro que quando a gente estiver aprendendo a resolver integrais, vai ser pelo método de ali as técnicas de integração que a gente tem. Mas, continuando aqui, então, aqui, né, vamos fazer a distributiva aqui em cima. Vai ficar n vezes n mais 1, a gente já sabe que é n ao quadrado mais n. A n ao quadrado mais n vezes 2n mais 1 vai ficar n ao quadrado vezes 2n, vai ficar 2n ao cubo mais n ao quadrado, né? N ao quadrado, 2n ao quadrado, ao cubo, mais n ao quadrado, mais, aí n vezes 2n, 2n ao quadrado, mais n, isso, né? Tudo isso sobre 6 vezes n ao cubo, tá? Então, esse aqui é o nosso Sn, tá? E a gente sabe, né, que então o limite de Sn, quando n vai para infinito, é quem? Aqui são polinômios, tá? Aqui eu podia até botar 3n ao quadrado aqui, né, mas enfim. Vou botar aqui 3n ao quadrado. Que 2n ao quadrado mais n ao quadrado é 3n ao quadrado. São polinômios do mesmo grau, então eu vou olhar para os coeficientes que estão no n com maior grau aqui, né? Ou seja, 2 e 6. Então, é 2 sextos, que é a mesma coisa que 1 terço, tá? Então, o nosso limite é esse aí, a nossa área, né? Não sei se eu botei aqui a área. A é esse limite, que é 1 terço. Esse aqui é o meu A. Essa área aí, que antes a gente não sabia calcular, agora a gente sabe, tá? Aqui também não botei A, né? Então, vou botar um A aqui. Esse aqui é o meu A, tá? Então, a parte introdutória, tá? De integrais é essa. Meio que o motivo da gente começar a estudar integrais é esse daí. E a ideia por trás da integral é essa ideia, né, de somas de retângulos, tá? Que a gente chama de soma de Riemann, essa soma. Mas não se preocupem muito com essas notações, porque a gente vai ver mais pra frente. É importante a gente saber a ideia, claro. Assim como é importante a gente saber que a derivada é um limite, mas do mesmo jeito da derivada, a gente também não vai usar aquele limite para calcular as derivadas, assim como aqui também a gente não vai usar o limite para calcular a integral, tá? A gente vai usar aí outros métodos, ok? Então, por hoje é só. Daqui a pouco a gente tira aí as dúvidas que ficarem.